Queríamos saudar a você que nos vê pelo YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com você também. Você que está nos acessando, eu até ia me esquecendo, você já pode nos assistir diretamente pelo nosso site www.advertenciafinal.com.br. E se você pegar a programação atrasado ou quiser assistir de novo o sermão, lembre-se, os sermões sempre são postados também no nosso canal YouTube. O canal é www.youtube.com/TV Advertência Final. Repetindo, youtube.com/TV Advertência Final. Nós já estamos aqui em igreja, estamos para começar o momento da segunda hora que nós chamamos aqui, a hora em que nós vamos ter o culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E convido a você, como já convidei a igreja, a abrir em Lucas capítulo 21, para que nós possamos juntos fazer a leitura a partir do verso número 1. A história fala de Jesus que estava sentado na igreja e ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E ele disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Várias vezes Deus tem me tocado a trazer esse mesmo texto quando estamos falando do momento das ofertas e dos dízimos. E hoje, de maneira especial, o Senhor me tocou a isso por quê? Ele sabe que nós somos uma pequena congregação, ele sabe que as ofertas são pequenas, mas ele se propôs a abençoar toda oferta que seja feita com amor. Toda aquela que é feita de coração sincero. Sabe, Deus não nos trouxe aqui para pedir a tua casa, pedir o teu carro, pedir coisas para fazer promessas em troca. Não. Deus, inclusive, não precisa do teu e do meu dinheiro. Por necessidade, Ele não pede. Tudo que Ele pede é para nosso benefício. Sabe o que Deus está fazendo? Ele trabalha com o nosso egoísmo. E não só com o de vocês, com o meu também. De nada adiantaria eu pregar aqui se eu também não desse os meus dízimos e as minhas ofertas para o avançamento da obra do Senhor. Sabe, quando nós damos, Deus trabalha com o nosso egoísmo e nós passamos a receber do seu amor abnegado e altruísta. É por isso que a Bíblia fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós temos o privilégio, é um privilégio, irmãos, poder ofertar ao Senhor, porque a oferta nada mais é do que o retribuir um pouco do tanto que Ele nos deu. Não é verdade? E Deus conhece o nosso coração. Não importa se a oferta é grande, se a oferta é pequena, o que importa é o que vai junto com a oferta. Se o meu coração vai junto com a oferta, isso é frutífero para Deus. Deus vai fazer muita coisa. E um exemplo é essa história. A pequena oferta da viúva tem falado aos corações de milhões de pessoas ao decorrer dos séculos e alcança a nossa geração. As ofertas dos ricos daquela época, aqueles que ofertavam só para aparecer, elas não têm tocado as pessoas. Então, sabe, o teu ato feito com amor, ele é frutífero diante de Deus. Isso é o que importa. Nós vamos ter o privilégio de ofertar e devolver os nossos dízimos na nossa caixinha ali atrás. Tem uma caixinha branca. Aqueles que vieram preparados, amém. Aqueles que não vieram preparados, nós vamos estar orando da mesma maneira, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E nós vamos estar então pedindo ao Cândido que possa colocar a música, a faixa 18. Enquanto estivermos escutando a música, aquele que desejar, vá ali até o fundo, faça a sua oferta. Lembrando, nós temos envelopes para dízimo e para oferta. Então você, de acordo com o que você trouxe, você faz ali a sua entrega. Os envelopes estão ali, linda? Estão, né? Amém. Então, Cândido, pode soltar por gentileza. E depois do hino nós iremos todos orar e pedir a bênção. Então, no decorrer do hino, não se acanhe, você que quer, pode ir ali para que ao final do hino todos estejamos novamente sentados para orarmos.
Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida pensado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos abençoado. Tens nos dado pão e tem dado também, Senhor, recurso para que muitos possam ofertar. Senhor, abençoe o trabalho de cada um dos que estão aqui, o trabalho de cada um, Senhor, do que nos assistem pelo YouTube. Senhor, que o trabalho seja frutífero e traga a cada um deles o pão de cada dia. Senhor, multiplica também a fazenda daqueles que o Senhor deseja multiplicar, porque na Tua sabedoria Tu sabes o que é bom cada um ter. Nós queremos Te pedir então que, segundo a Tua sabedoria, o Senhor prospere a mão de cada pessoa. Senhor, esteja também, Pai, colocando o coração de todos, meu e de todos os ofertantes, não nas coisas materiais, mas naquelas invisíveis. A bênção que o Senhor tem preparado para todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus. A vida eterna, Senhor. Que os nossos corações estejam lá e não aqui. Senhor, guia-nos a cada dia, para que possamos sempre ter com o que ofertar para Ti. E conduze-nos, Pai, agora que vamos abrir a Tua santa palavra. Fala aos nossos corações. Que o Senhor venha nos encher de fé, ânimo, motivação para Te servir, motivação para trabalhar em prol das almas que estão aí precisando da palavra. É o que Te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, agora chegamos à hora mais importante do culto, que é a hora em que temos a oportunidade de aprender da palavra. Nós vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 5. E posso adiantar a vocês que a mensagem de hoje, ela vai ser talvez um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Para quem nos acompanha pelo canal do YouTube e vê mensagens mais focadas nas profecias, para quem nos acompanha de outras datas e vê mensagens bastante doutrinárias, hoje nós vamos falar de uma coisa essencial que todos nós precisamos. Até mesmo porque de nada valeria nós termos toda a doutrina da Bíblia de memória, de nada valeria nós conhecermos todas as profecias se nós não tivéssemos fé.
Fé. Bem colocado pelo irmão, porque o texto soa a 1 Coríntios 13, né? Ah, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Mas o próprio amor vem para os nossos corações por meio da fé. Deus, ele nos dá as coisas por meio da fé. Tudo é por meio da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele dá bênçãos para aqueles que o buscam. E de maneira especial eu queria falar não só sobre o que é a fé, porque possivelmente muitos de vocês já sabem o que é a fé. Mas o que queremos trazer hoje é o que Deus está propondo-se a nos fazer, a fazer na tua vida e na minha vida, por meio da fé. Que espécie de nova vida Deus está propondo para nós, ao nós vivemos a fé? E isso tem tudo a ver, meus queridos, com as profecias, com as doutrinas que temos ensinado e com a nossa experiência prática de vida. Falo de experiência. Em Gálatas capítulo 5, ali vai começar a nossa meditação. Gálatas capítulo 5, nós encontramos alguns conselhos que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Gálatas 5, a partir do verso 16. Paulo, falando para a igreja, ele comenta: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Interessante. Aqui há um conselho: andem no espírito, para que vocês não cumpram a concupiscência. A concupiscência é um sinônimo de a vontade da carne, a vontade do eu. Por quê? Porque a carne, ou seja, a nossa própria vontade egoísta, ela está em oposição à vontade de Deus, que é a guia do Espírito Santo. A guia do Espírito Santo é literalmente, meus irmãos, aquilo que a Bíblia diz. Tá, como é que você prova? Bom, a prova está em João, capítulo 6, verso 63. Ali o Senhor Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Ou seja, ser guiado pelo Espírito quer dizer ser guiado pela palavra de Deus. Literalmente submeter-se ao que a palavra diz, na vida prática. Agora, a Bíblia fala de coisas que são contra a nossa vontade natural. Por exemplo, ame o inimigo. É contra a nossa vontade natural, não é verdade? E a Bíblia fala outras coisas que também são contra a nossa vontade natural. Não cobiçarás. Ah, eu não cobiço. Será? Né? Porque a Bíblia diz que a cobiça é a raiz dos males. Isso quer dizer que se nós temos um resquício que seja de mal, ainda há um pouco de cobiça em nossos corações. Talvez aqui todos dissessem: bom, eu não cobiço o carro do vizinho, a casa do vizinho, a mulher do vizinho. Bom, mas quem sabe a roupa, e quem sabe outra coisa. E assim vai, a cobiça é cobiça. Entende? Ela está lá. E aí há uma batalha, porque Deus, ele quer nos mudar. Para ele nos mudar, ele precisa colocar a nossa vida em harmonia com a palavra, com a Bíblia. E há uma batalha interna dentro de nós. Nós temos sim um inimigo interno, é o nosso próprio eu. E às vezes é difícil vencê-lo. Eles se opõem um ao outro. O eu não quer fazer o que a palavra diz. Mas se nesta batalha houver a vitória de Deus, se nessa batalha interna nossa nós tomarmos uma decisão de nos submetermos à palavra de Deus, a consequência é que nós não vamos estar debaixo da lei. Obrigado, Cândido. Não estaremos debaixo da lei. Que lei é essa?
Alguém arriscaria um palpite? Não estar debaixo da lei. Bom, quando a Bíblia fala de lei, ela fala de mais de uma, é verdade? Por exemplo, ela fala da lei das ordenanças, que está lá em Colossenses capítulo 2, verso 16. Essa lei das ordenanças é aquela lei que estabelecia os sacrifícios quando a pessoa pecasse. É com base nessa lei que os israelitas tinham o serviço do seu santuário. Faziam o sacrifício da ovelha, do bode, do carneiro, etc. E existia também a outra lei, que era a lei moral. São duas leis distintas e nós precisamos entender isso, viu? Quando nós lemos a Nova Aliança no Novo Testamento, por exemplo, nós precisamos entender se o texto fala da lei moral ou se ele fala da lei de ordenanças. São duas coisas distintas. Falando da lei de ordenanças, lá em Colossenses 2, verso 16, ele fala que esta lei foi cravada na cruz. E essa lei ordenava que houvessem alguns sábados, plural, sábados cerimoniais. Essa lei foi cravada na cruz. Agora existe uma outra lei, que é a lei moral dada no Sinai. A Bíblia não diz em nenhum lugar que esta lei tenha sido cravada na cruz. Tá, e daí, o que nós podemos entender aqui? Paulo fala da lei moral ou da cerimonial? Tem pessoas que discutem, falam, não, aqui fala da cerimonial. Tem outros que dizem, falam, não, fala da moral. Olha, irmãos, me parece mais sensato entender assim. Se o livro de Gálatas não especifica qual das leis, então ele tem que estar falando das duas. Não é verdade? Vamos tentar ser imparciais aqui, certo? Porque daí eu não vou tender nem para um lado nem para o outro, certo? Se eu falo que é só a lei moral, aí eu falo, tá vendo? Então, denominação A, B e C está certa. Por quê? Porque daí a lei caiu, certo? A lei moral caiu e nós estamos na graça, não dependemos mais de obedecer à lei moral. Por outro lado, se eu tomo a posição de outras denominações, eu posso dizer, não, foi a cerimonial, porque a moral ainda está valendo, tem que obedecer à moral. Tá, mas o verso não está dizendo se é moral ou se é cerimonial. Então eu só posso entender uma coisa, que fala das duas. Tanto da moral quanto da cerimonial. E ele diz aqui, se vocês são guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Tá, como é que isso cumpre-se em relação à lei cerimonial? É assim. Paulo estava pregando e ele dizia assim, olha filhos, vocês aceitem a Jesus Cristo, porque quando vocês aceitarem Jesus, o Espírito Santo vai habitar no coração de vocês. E agora ele vai guiar vocês a toda a verdade. Deem uma olhada em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Verso 13. João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito vai nos guiar a toda a verdade. Até aquele momento, o judeu estava acostumado a ir para o sacerdote para aprender a verdade. Não era assim? Agora Jesus quebrou esse paradigma. Eu não estou abrindo muitos textos para provar isso, porque isso é história, né? Isso todo mundo sabe. Ou seja, quando Jesus veio, até ali os judeus buscavam a instrução dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Até porque no Antigo Testamento, lá em Malaquias capítulo 2, a Bíblia diz que os lábios do sacerdote deveriam guardar o conhecimento. Então era assim mesmo, ou seja, a pessoa queria aprender da palavra, naquela época ela não podia ir na loja da Sociedade Bíblica e comprar uma. Não tinha como, as cópias eram difíceis, porque elas eram feitas de maneira manuscrita, por isso existiam os escribas, que eram literalmente os copistas da Bíblia. Então, quando a pessoa queria saber, ela tinha que buscar o sacerdote. Está lá em Malaquias 2, verso 7, para quem quiser anotar.
Ele dizia: os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, olha, o judeu tinha até uma espécie de deferência, né, com relação ao sacerdote. Por quê? Não, o sacerdote, ele é o expositor da vontade de Deus. Ele era considerado quase como um oráculo. Então, você desobedecer ao sacerdote era um pecado até. Porque a Bíblia diz que Deus tinha colocado pessoas para serem juízes. E aquele que desobedecesse o juiz tinha desobedecido o mandado de Deus. Só que quando isso era válido? Obviamente, quando o juiz fosse honesto. Quando o juiz falasse de acordo com a Bíblia. Porque se ele falasse só da sua vontade, aí calma lá, né, irmãos? Aí o bom senso diria que não está certo o que ele fez. Mas tá bom, voltando ao ponto lá em causa. Então, os discípulos de Jesus, por exemplo, aqueles 12, eles estavam acostumados a prestar esta deferência, que é quase uma veneração, respeito, uma admiração muito grande para com os sacerdotes. Só que daí Jesus vem e ensina para eles terem uma conexão direta com Deus, sem intermediário na terra. Porque o único intermediário seria Jesus mesmo, não é verdade? E aí, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Por isso que ele falou, olha, a partir de agora você vai ser guiado pelo Espírito. O Espírito vai te guiar a toda a verdade, não é o sacerdote. Aquela lei de ordenanças que te dizia para ir até o sacerdote e aprender deles, você não está mais debaixo dela. Por quê? Porque agora você está sendo guiado por Deus. Tá bom. Isso é no tocante à lei de ordenanças e praticamente ninguém discute. Pouquíssimos são os que ainda hoje defendem a necessidade de se obedecer à lei de ordenanças. Tá, agora vamos considerar o outro caso, que esse assim, ele está muito mais em voga hoje em dia, né? Que é a lei moral. Os 10 mandamentos lá da Bíblia. O Espírito nos guia a toda a verdade. Quem está guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Então quer dizer que não é condenado pela lei. Basta ser guiado pelo Espírito e está tudo bem. Tá, como é que isso se cumpriria? Ali nós acabamos de ler no Evangelho de João, que quem é guiado pelo Espírito, ele é guiado para a verdade. Então, desde que alguém seja guiado pelo Espírito, o Espírito conduz ele em toda a verdade. Isso é inegável, é bíblico, nós acabamos de ler. Agora, a pergunta que fica é: a qual verdade o Espírito nos guia? Para qual verdade? Precisamos saber, não? Para qual verdade? Alguém diria, guia para Jesus, porque Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito guia para Jesus. Ok, mas ali não estava dizendo o Espírito te guia para a verdade. Estava dizendo que o Espírito te guia em toda a verdade. Em a quer dizer na. É dentro da. O Espírito não nos guia para dentro de Jesus, não faria sentido, certo? O Espírito nos guia para a pessoa de Jesus. Então, quando o verso fala que o Espírito te guiará em toda a verdade, ele está querendo te apresentar alguma outra coisa. Não é só que você vai ser um seguidor de Jesus, mas é que você vai ser guiado no caminho da verdade. Você vai estar em harmonia com a verdade. Em quer dizer dentro. Você vai estar dentro da verdade. Se nós pudéssemos comparar esse salão aqui à verdade, quer dizer que o Espírito te colocaria aqui dentro. Em harmonia com a verdade. Tá. Então de que verdade a Bíblia está falando? Ora, irmãos, Deus tem respostas. E as respostas estão dentro da sua palavra. Eu queria convidar vocês a abrirem no livro de Salmos, no maior capítulo da Bíblia, capítulo 119. Ia pedir para vocês lerem comigo o verso 142. 142.
O salmista diz o seguinte: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. O que é a verdade? A tua lei é a verdade. Ele fala para Deus, a tua lei. Ele está se referindo a qual lei? Ora, a lei que o próprio Deus falou, certo? Essa conclusão é que depreende, ou seja, conclusão lógica do verso. Salta naturalmente. Inclusive esse salmo é conhecido como Salmo da Lei, porque ele fala dos mandamentos, para não se ter dúvida de que a lei dita aqui é a moral. Por exemplo, eu cito o Salmo 119, verso 115. Olha lá. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos de Deus. Então, do que ele está falando? Dos mandamentos da lei moral. Ora, o Espírito nos guiará em toda a verdade. Quer dizer que o Espírito nos guiará no caminho dos mandamentos. Ah, mas eu pensei que ser guiado pelo Espírito, né, era que Deus ia falando comigo. Mas é isso mesmo. Deus vai falando com você. Só que Deus, ele vai te guiar para o que é bom. E a pergunta é, os mandamentos são bons ou não são bons? Né? Vamos abrir em Romanos capítulo 7, ver o que o apóstolo Paulo fala sobre os mandamentos. Olha lá. Romanos 7. Verso 12. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então o mandamento é bom. Deus quer o nosso bem, ele vai nos guiar para o que é bom. E se ele sabe que o mandamento é bom, por meio do seu Espírito, ele vai guiar cada um de nós no caminho dos mandamentos. E por quê? Porque ele deseja o nosso bem. É por isso que ele vai nos guiar assim. E aí podemos voltar ao texto de Gálatas. Né? Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, quer dizer, não está condenado pela lei. Agora fica mais claro. Quem está em harmonia com a lei pode ser condenado por ela? Não. Um exemplo. Por que aqui nenhum de nós está na cadeia? Por quê? Já pararam para pensar? Porque nós estamos em harmonia com a lei dos homens. O dia que nós estivermos em transgressão, ou nós estaremos na cadeia, ou estaremos procurados. Não é assim? Certo? Então vejam, quem é livre da lei é aquele que está em harmonia com ela. Quem não está em harmonia com ela, a lei cai sobre ele. A lei o condena, ele está debaixo da lei. E eu trouxe esse exemplo da lei dos homens para ficar fácil, né, para a gente entender. Então Deus, ele quer nos colocar como? Acima da lei. Não condenados por ela. E só tem um jeito. Ele prometeu que ele vai guiar a nossa vida pelo seu Espírito Santo para que a nossa vida fique em harmonia com a lei. Aí não tem como sermos condenados. Um caso típico, né, irmãos? Você está lá no trânsito, foi viajar, botou as malas no carro, colocou o dinheiro e esqueceu do documento do veículo, mas não se deu conta. E aí lá pelas tantas, 100 quilômetros de casa, guardinha, né? Faz aquele sinal assim, ó, encosta. Aí ele já pede, documento e habilitação. E aí, pois não. Aí pega a tua carteira, abre, e esqueci. E agora? O que é que vai acontecer? Ah, 50 resolve o problema. Nem sempre, né? Irmãos, se for o guarda que está ali cumprindo a lei, ele vai falar, bom, eu vou ter que reter o seu veículo até que alguém traga o teu documento aqui. Não é assim? Ah, eu não tenho quem traga. Bom, então você pega um ônibus, volta, tem ali do outro lado da pista, você pede uma carona, vai lá, busca o documento, aí depois eu posso liberar o teu veículo.
Poxa, mas eu sou uma pessoa que estava com boas intenções. De boas intenções o mundo está cheio, meus queridos. Só que a lei está aí para ser cumprida. Não é verdade? Não é assim que o policial fala? Irmãos, se o policial que pode falhar, né, no desejo de cumprir a lei, ele já é assim, imagine a lei de Deus que é infalível. Não é verdade? Será que alguém pode chegar para Deus e falar, Senhor, olha, é o seguinte, eu segui o que o Senhor me dizia, mas eu achava que não precisava obedecer os teus mandamentos, então não obedeci. O que será que Deus vai dizer para esta pessoa? Você tem certeza que você seguiu o que eu queria? Boa pergunta, não? Você tem certeza? Onde estava revelada a minha vontade? Ah, sim, na tua palavra. Tá, e o que eu disse? Quais foram os meus mandamentos? Ah, sim, mas eu ouvi falar que não era mais. Mas vem cá. O dia que Adão desobedeceu o meu mandamento, o que aconteceu com Adão? Adão teve que sair do Éden, não é verdade? E, irmãos, e como é que nós vamos voltar para o Éden? Só por meio da obediência. Ah, eu sei que daí muitos falam, tá vendo? Esse pastor prega heresia, não entende nada de nova aliança. Irmão, sabe, eu não estou aqui para condenar ninguém, quem prega, quem não prega, quem falou, quem deixou de falar. Agora, eu gostaria que vocês só pensassem em algumas coisas. Por exemplo, qual é a promessa da nova aliança? Já pararam para pensar? A promessa da nova aliança? Porque fala-se muito na nova aliança, não é? A nova aliança é a aliança da graça, ninguém nega. Certo? Eu também não nego, eu creio. Mas qual é a promessa da nova aliança? Porque se eu falo da nova aliança, se eu falo que eu estou na nova aliança, eu tenho que conhecer a promessa da nova aliança, não é verdade? E aí, eu vou lá para Hebreus, capítulo 10, verso 16. Deus diz o seguinte: este é o concerto. Outras Bíblias dizem aliança. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então ele está falando do concerto futuro, da nova aliança. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em entendimentos. Então o que Deus faria? Pegaria as leis dele e escreveria nos nossos corações. Ele nos faria amar as suas leis. Porque se ele escreve no coração, o coração tem a ver com o amor, não é assim? No dia dos namorados lá, um vai e desenha um coração, a entrega, né, para a namorada, para o namorado e tal. Por quê? Porque o coração relembra o amor. Então se Deus fala que vai escrever a sua lei nos nossos corações, é porque ele diz assim, olha, você vai amar me obedecer. Ah, mas hoje eu não amo. Eu estou sendo sincero, viu, Senhor? Eu sei, eu gosto de pessoas sinceras. Eu gosto de pessoas sinceras. Porque, sabe, com o sincero Deus pode trabalhar. Ele não pode trabalhar com hipócrita, não é verdade? Se houvesse alguém hipócrita, aí sim, ficaria difícil, porque ele fala, não, Senhor, tudo bem, tudo bem. Na verdade, não está nada bem. Eu vou fazer tudo, viu? Não vou fazer nada. Aí Deus não tem como trabalhar. Agora, com o sincero, ele trabalha. Porque daí ele vai passar o sincero pelo processo do convencimento. E depois de convencê-lo, ele vai dar força. Vai mudar a vontade. Entende? Tudo que Deus quer e eu não gosto, Deus muda. Desde que eu deixe. Entende? E Deus faz isso porque é o melhor para mim. Agora, irmãos, queria fechar a mensagem com um outro viés. Isso quer dizer uma outra leitura, uma outra forma de entender o texto de Gálatas 5, verso 18. Esta outra forma de entender não é uma forma que contrarie aquilo que nós vimos até agora, não é. Mas é uma revelação complementar e ela diz respeito a todos nós. A quem não crê na lei, a quem crê na lei, a quem crê que está na graça, a quem não crê que está na graça, ela diz respeito a todos. Ela fala com o homem, com o indivíduo. O verso de Gálatas 5, verso 18, diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Alguém fala, tá bom, já vi que essa lei é tanto a moral quanto a
cerimonial, de ordenanças. Não estar debaixo de nenhuma delas. Quando a pessoa está em obediência a Deus, ela não é condenada por nenhuma delas. Só que tem uma outra coisa resultante disso aqui, que às vezes a gente pouco para pensar. E isso tem a ver com vida de fé. Vamos explicar melhor. Não apenas nós obedecemos à lei. Tudo que Deus criou obedece leis físicas, leis fixas, inalteráveis. Por exemplo, de alguma maneira o sol respeita a lei não matarás. Como? Ora, porque se o sol pudesse aumentar em 20% só a sua temperatura, o que aconteceria conosco? Ou se ele pudesse se aproximar 1/3 só da distância que ele está hoje da Terra, o que aconteceria conosco? Morreríamos de calor, possivelmente, não? Tá. E a Lua? E se a Lua deixasse de cumprir a sua órbita, certo? O que aconteceria conosco? O que aconteceria com as marés? Porque as marés têm a ver com a Lua, não é verdade? As plantas, por exemplo, isso quem mora no campo sabe. Tem plantas que você planta, você semeia na época de lua crescente ou cheia. Outras você semeia na lua minguante ou nova. Ou seja, já pensaram se qualquer das criaturas fixas de Deus, ou qualquer dos astros, deixasse de obedecer à lei de Deus, o que aconteceria? E que todos eles obedecem. Nenhum deles sai do seu propósito. E graças a Deus, que Deus não fez o sol como uma entidade moral livre, como nós. Imagina se o sol pudesse pensar e falar, hoje não vou brilhar não. Que tal a lua? Eu acho que eu estou muito perto da Terra, nunca posso passear, eu vou visitar Marte hoje. Bastaria para nós vivermos num caos, não é assim? Sabe, irmãos, Deus, por amor de nós, não permitiu que o Sol e a Lua fossem entidades morais, nem tampouco as estrelas, que são inclusive astros muito maiores do que nós. E eles obedecem leis, são as leis da física. E nós também estamos sujeitos às leis da física. Por exemplo, a lei da gravidade, não é assim? A lei da gravidade, meus queridos, ela é uma consequência da lei moral. Alguém diria, como? Claro, é sim. É uma consequência da lei moral. Por quê? Porque a lei da gravidade, ela determina que deve haver uma atração, certo? O corpo menor é atraído pelo corpo maior. Por quê? Porque o corpo maior protege o corpo menor. Nós estamos dentro do planeta Terra, porque aqui é uma redoma de proteção. Se nós passarmos a atmosfera, não tem oxigênio ali suficiente, nós vamos morrer. E também não tem pressão atmosférica, nós íamos explodir. Certo? Então, nós que somos menores, somos protegidos pela Terra, que é o corpo maior. Então, a lei da gravidade, que é a que faz com que a Terra nos segure aqui, ela não deixa de ser um desdobramento da lei não matarás. Porque se não houvesse essa lei, nós seríamos mortos. Certo? Sabe, todas as leis da física, aquelas que Einstein descobriu, da relatividade, etc., todas elas, uma vez que verdadeiras, elas são decorrentes, ou seja, são consequências da lei moral. Nós estamos indo bem fundo na palavra hoje. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Tá, e onde você quer chegar? Bom, eu quero chegar nas histórias que vocês conhecem, para ver o que Deus pode fazer na vida de quem obedece. Querem saber? Quem está interessado? Amém? Esse é o resultado prático da coisa. Irmãos, vamos então abrir a Bíblia para nós vermos algumas coisas interessantes, não? Primeiro falando da lei da gravidade. Alguém consegue andar sobre a água? Não. Por quê? Porque de acordo com a lei da gravidade, certo? Nós somos atraídos para o centro da Terra. E posto que a tensão superficial da água não é capaz de nos manter em cima da superfície,
nós afundamos. Não é assim? E se não tivermos um bom fôlego para nadar, vamos nos afogar. Irmãos, mas quando alguém está cumprindo a vontade de Deus, ele está acima da lei da gravidade. Repito, quando alguém está cumprindo a vontade de Deus, está acima da lei da gravidade. Mentira! Você está pregando heresia. Calma lá. O que o verso diz aqui? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E se eu não estou debaixo, eu estou aonde? Em cima. Vamos abrir o texto. Mateus, capítulo 14. E vamos ler os versos 25 até 32. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus estava andando sobre a água. E Jesus foi o nosso exemplo. Mas alguém diria, não, mas ele era Jesus. Jesus podia tudo. Eu não, calma. Jesus foi nosso exemplo em tudo. Se ele pode, pela fé, nós também podemos. E aí é que vem o interessante da história. Porque quando a ordem de Jesus é dada e o homem obedece, o homem desafia a lei da gravidade e anda sobre a água. Verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Jesus ordenou, certo? Está aí o mandamento divino. Uma ordem. E quando a ordem vem, se o homem decide obedecer, o que acontece? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andou sobre as águas. Pedro, obedecendo a Jesus, estava acima da lei. E esse foi o único exemplo? Não. Nós podemos citar, por exemplo, Daniel, capítulo 3. Os 4 jovens, os 3 jovens amigos de Daniel, eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo. E olha que interessante esse relato, meus queridos. Daniel 3, versos 20 em diante. Então o rei ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados. Verso 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então olha que interessante. Além de Sadraque, Mesaque e Abednego, eram 3, então deveriam existir pelo menos mais 3, que eram os que iam jogá-los para dentro da fornalha. E agora 6 homens então se aproximam daquela fornalha. E na medida em que eles se aproximam, a lei da física atua. Por quê? Porque aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram por causa do calor. E aí aqueles homens são lançados para dentro. E quando eles são lançados para dentro, caem, possivelmente. Aí se ajeitam ali. E aí o rei arregala o olho. O rei disse no verso 24, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E disseram, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O aspecto do quarto semelhante ao filho dos deuses. O Senhor Jesus estava com eles. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ué, mas ele não estava com os outros que morreram? Ora, pois alguns que foram lançados morreram. Daqui nós tiramos uma conclusão. Jesus está com aquele que faz a sua vontade. Certo? Irmãos, nós
Tudo que nós precisamos é tomar a decisão de seguir a vontade de Deus, de nos submetermos à palavra, de obedecermos. Porque quando nós tomamos essa decisão, nós estamos por cima da lei. Eles estavam aqui por cima da lei, porque eles caíram no fogo e nada aconteceu com eles. E a prova de que era porque eles eram obedientes está no fato de que os que os lançaram foram mortos, mas eles não foram mortos. Ou seja, se você que vem aqui hoje, você que veio de longe, você que nos assiste de longe, você está andando em harmonia com a vontade de Deus. Então, Deus te põe acima da lei, se for necessário. Quem lê a história de Daniel 3, lembra das palavras dos rapazes que disseram assim: ó rei, se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos fazer a tua vontade, porque o que o Senhor está pedindo seria uma desobediência a Deus. O Senhor está pedindo que eu adore o ídolo, esta imagem, e eu não posso. Por quê? Porque eu obedeço o mandamento de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, que me leva à verdade, que me leva para o mandamento, ele disse: não, não faça. E aí, irmãos, teve que entrar a fé. Não é verdade? Porque sabe, você dizer não quando a tua vida está em jogo, não é fácil. Não é verdade? Você dizer não quando o teu emprego está em jogo, quando a tua renda está em jogo, e você dizer não, eu vou obedecer a Deus, ainda que custe isso. Não é fácil. Mas estes homens disseram não, e porque eles disseram não, crendo em Deus, Deus os livrou. E Deus os livrou porque é sempre verdadeiro o que está escrito em Gálatas. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não está debaixo da lei. E eu poderia citar muitos outros exemplos, irmãos. Não quero cansá-los. Paulo estava recolhendo gravetinhos, conforme diz lá no livro de Atos. Só vou dar a passagem para vocês. Atos 28, versos 1 a 6. Leiam em casa. E aí uma víbora picou a mão de Paulo. E as pessoas ficaram olhando, né? Falaram, esse aí escapou do naufrágio, agora caiu nessa ilha aqui, então a justiça não deixa ele viver. Tá vendo? Por isso que a cobra picou. E aí passou o tempo, nada de Paulo ficar nem doente, nem com febre. Por quê? A lei da biologia diria que aquele veneno, ele faria o quê? Romperia os tecidos internos de Paulo, atuaria no sistema nervoso, paralisaria o coração, não é assim? Vitrificaria os olhos. Mas nada disso aconteceu. Paulo estava acima da lei, porque ele estava em obediência à vontade de Deus. Deus tinha dito por meio do anjo: Paulo, importa que você pregue o evangelho para Roma. Você tem que chegar até Roma. E Paulo disse: pois bem, Senhor, eu vou. Ainda que eu tenha que ir preso, como ele foi preso. Por cadeias. Não foi fácil, né? Nem sempre é fácil obedecer a Deus. A vida cristã tem a sua cruz. Mas como ele estava em obediência, ele estava acima da lei. Então, se Deus te fala hoje para obedecer a sua vontade, se Deus te fala hoje: filho, obedeça o meu mandamento, tome a decisão de obedecer. Porque se você tomar esta decisão, Deus fala: você vai estar acima da lei. Nada vai impedir você de me obedecer. Porque para Deus nada é impossível. Concluímos. Com o texto de Daniel na cova dos leões. Os irmãos conhecem a história. Por querer obedecer o mandamento de Deus, Daniel foi lançado lá na cova. E quando o rei lançou Daniel, ele disse assim, capítulo 6, verso 16 de Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ao final daquela noite, o rei falou para Daniel assim, lá no verso 20: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E aí fecha com a conclusão de hoje. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Essa é a vitória da fé. Quando a pessoa decide obedecer o mandamento de Deus, obedecer a sua palavra. E aí ela se torna invencível. Deus tudo pode, meus queridos. E Ele vai operar na vida de vocês. Quem crê? Deixa eu ver as mãos. Amém, em nome do Senhor Jesus. Que você também que nos assiste pelo YouTube creia nessa palavra. Esta palavra é verdadeira. É mais sólida do que a rocha. Nada vai abalar esta palavra. Queridos, nós vamos orar. Pedir a Deus que cumpra isso nas nossas vidas. Mas queria apelar a vocês, da parte de Deus. Quem hoje quer fazer um compromisso com Deus? Dizendo assim, Senhor, hoje eu tomo a decisão de obedecer a tua palavra e o teu mandamento. Para que o Senhor cumpra as tuas promessas na minha vida. Quem deseja fazer este compromisso hoje, levante a sua mão ao céu. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos nos ajoelhar. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, tudo está nas tuas mãos, ó Deus. Nós também estamos. Queremos, ó Pai, humildemente entregar os nossos corações, as nossas vidas a Ti. O Senhor viu o propósito que foi feito por vários aqui, por todos, Senhor, e por tantos que nos assistem pela internet. Senhor, confirma este propósito em nossos corações. Cumpra-se as tuas promessas, Senhor, nas nossas vidas. Nós queremos te obedecer. Pedimos que o Senhor nos dê o poder. E que nós confiemos em Ti, Senhor, para que o impossível aconteça nas nossas vidas. E para que as mesmas experiências, Senhor, que Pedro teve, que Daniel teve, que Paulo teve, de estarem acima da lei, quando cumprem a tua vontade, que estas mesmas experiências nós tenhamos. Senhor, que nada nos impeça de te obedecer. E que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa todos que vieram aqui, Senhor. Se alguém tem algum fardo, se alguém carregou o fardo durante a semana, Senhor, que o fardo seja deposto aos pés da cruz de Jesus. Que o fardo fique nas mãos do Salvador. E, Senhor, que esta pessoa saia daqui aliviada. Porque no Senhor Jesus há bálsamo. Porque no Senhor Jesus há cura. No Senhor Jesus há verdadeira libertação. Senhor, que isto aconteça também na vida de todos aqueles que assistem-nos através da internet. Ou através de DVDs copiados, não importa, Senhor, todo aquele que receber esta mensagem, que também o Senhor atenda em seu favor esta oração. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós já estamos finalizando. Nós vamos invocar a bênção sobre você que nos assiste pelo YouTube e vamos continuar aqui na igreja para finalizarmos o nosso culto. Ainda vamos louvar e ter a oração final. Você, se quiser, faça na tua casa, amém? Nós não estamos podendo transmitir ainda o momento do louvor, porque nós precisamos de ter conosco um instrumental sobre o qual nós possuamos os direitos autorais. Então, respeitando a lei dos homens, ainda não podemos transmitir. Mas peço que você ore a Deus. Se Deus nos abençoar, havemos de produzir estes hinos e aí teremos condições de transmitir. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia.
Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até mais, que Deus te abençoe. Irmãos, agora